E aí, o vídeo de hoje será um resumo das leituras que eu fiz nos últimos 3 meses, tá? Especificamente falando de julho, agosto e setembro, fechando a minha tibiara aí de setembro, que deu certo. Então, como eu falei, vai ser meio que um resumo mesmo, né? Eu vou dar uma breve pincelada aqui nos livros, falando o que eu achei das histórias, enfim. Eu demorei um pouco para gravar esse vídeo, porque, gente, houve várias coisas, tive várias interrupções, digamos assim. Mas eu estou aqui então para trazer o resumo, que eu sempre gosto de compartilhar com vocês aquilo que eu leio, aquilo que eu gosto. Então, estou mostrando mesmo só para compartilhar com vocês, tá? Então assim, já vai deixando aquele like aí para ajudar o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Porque se você se inscrever, sério, eu vou adorar se você fazer isso. E aqui embaixo vai estar linkado o meu Instagram, então assim, né, por lá a gente fica, digamos que um pouco mais próximos. Então vocês podem me chamar lá no direct, tá? Que eu respondo todo mundo, então é isso, é uma forma da gente ficar mais próximo e de vocês saberem um pouco mais, tá? Então, sim, me siga lá no Instagram. Eu comecei, então, mês de julho, fazendo uma leitura conjunta do livro Os Miseráveis, tá? Do Victor Hugo, que é esse calhamaço aqui. Gente, sério, olha o tamanho disso aqui, pelo amor de Deus. E assim, o livro tem 1510 páginas, e eu falo isso, gente, num orgulho que vocês não têm noção. Sério. Eu li esse livro basicamente com 3 meses, tá? Porque, não pelo tamanho dele, porque de fato é um livro bem grande. Quando eu comecei a leitura, eu também estava meio que embaraçado em muitos outros projetos e por mais que tinha uma meta, sabe, de páginas para serem lidas diariamente, eu não consegui concluir sempre, não é todo dia que eu bati essa meta. Enfim, aí a leitura foi meio que sendo postergada, né? Mas aí no mês de setembro eu concluí, daqui a pouco eu vou falar um pouco disso. Mas eu quero dar só uma breve resumida mesmo do que eu achei dessa história, porque eu vou gravar um vídeo específico aqui desse livro. Não será um vídeo com uma baita, fodástica crítica literária, tá? Porque eu não sou nenhum crítico da literatura, gente, não sou nenhum profissional aí. Eu só gosto de compartilhar com vocês aquilo que eu leio e aquilo que eu gosto, tá? Então vai ser minha mera opinião de um leitor. E esse calhamaço de 1510 páginas é um livro sensacional. Sensacional aqui é um adjetivo muito pobre se comparado à grandeza dessa obra, porque, sério, é um livro que me destruiu. Eu acho que eu posso falar assim. É um livro que me detonou, gente, por dentro. Sério. Eu não tô falando assim, gente, no ápice de uma empolgação, de uma emoção para impactar vocês, não, tá? É porque de fato mexeu muito comigo. O livro ele vai tratar de várias questões aqui. O livro aqui ele traz uma mensagem muito forte sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro. Ele nos faz refletir se de fato nós somos pessoas, sabe, tão amabilidosas, tão amáveis, tão afáveis como nós demonstramos ser nas redes sociais. Mas quando se trata de alguém bater na porta da sua casa e te pedir um prato de comida, quando se trata de alguém bater na porta da sua casa e te pedir um cantinho para dormir, como que nós reagimos, sabe? Como que nós lidamos com essas situações? E ele tem como foco mostrar esse lado de calamidade social mesmo, a miséria, que era algo assim em potencial muito forte. O autor aqui ele vai nos mostrar as diversas revoluções alternando aqui em momentos onde a narrativa ela se torna um pouco mais lenta, né, para apresentar todo esse pano de fundo por trás. Ele vai citar Napoleão como um dos ícones aí da revolução. E apesar do livro trazer todas essas questões sociais, política e a miséria assim de uma forma, gente, quase que tangível mesmo, sabe? A forma que ela é ilustrada aqui. A minha experiência com essa leitura, né, eu posso dizer que ela foi, eu analisei ela por um viés, digamos que mais sentimental, sabe? Mais psicológico mesmo da questão. No sentido de que foi um livro que me marcou muito, sabe? Saindo da ficção, a gente não consegue ser assim, né? Deveria, mas nós não conseguimos ser assim. Eu acho que quem ama, que quem perdoa, que quem se perdoa, consegue viver melhor. E esse livro, ele toca em várias partes de uma pessoa, sabe? Ele consegue tocar em várias personalidades aqui. Ele usa personagens profundos, sabe? Personagens reais, que você fala assim, poxa, jura que esse cara é só um personagem, sabe? É só uma invenção da mente aqui do autor. Enfim, é um livro que eu adorei e que, sério, eu preciso gravar algo para falar melhor sobre ele.
O autor aqui ele também vai usar todos os problemas que aconteciam aqui nessa época, né, em que se passa a história, para representar a sociedade daquele tempo e também a atual, sabe? Enfim, é um misto de várias coisas importantes, mas principalmente as coisas relacionadas a nós mesmos, sabe? A forma de lidar com o próximo, a forma de amar as pessoas e de servir as pessoas também. Eu levei uma surra nesse livro, sério. Findando então o mês de julho, tá? Ainda lendo Os Miseráveis, porque, gente, a leitura de Os Miseráveis se estendeu por 3 meses, né? Eu fui concluir ela em setembro. Mas no mês de agosto eu li então 3 livros, né, intercalando com a leitura de Os Miseráveis, e foram esses 3 livros aqui. O primeiro que eu li foi Recursão, do Blake Crouch. Esse livro aqui ele é uma ficção científica, também com uma pegada de thriller. Gente, sensacional. Os plots dessa história são incríveis mesmo. Eu acho que as viravoltas aqui, gente, é de tirar o fôlego. E eu não tô falando isso por causa da hype que esse livro ele deu. Não deu tanto quanto outros livros, mas ainda assim deu uma hype aí. Mas foi um livro que, sério, eu gostei muito por ser um thriller, uma pegada de ficção que eu também gosto bastante. Blake Crouch é o autor aqui de Matéria Escura também, tá? Vou deixar aqui na tela para vocês verem a capa do livro. Enfim, gente, todos os livros que eu irei mostrando aqui eu vou deixar na tela para vocês acompanharem, porque como eu uso a câmera no modo frontal, eu tenho que espelhar ela, né? Então, se eu ficar virando ela, fica muito ruim. Eu fico com a sensação de que meu rosto fica torto. Então, eu prefiro deixar a imagem aí só para vocês verem direitinho, porque provavelmente vocês vão ver os títulos aqui escritos do lado inverso, né? Enfim, aqui nós vamos conhecer o Barry, que ele é um agente policial. Ele vai estar no meio de uma investigação, né? Procurando saber o que está acontecendo, porque assim, gente, o caos nos Estados Unidos está se espalhando, assim, tomando, né, o país ali. Pessoas estão se matando por causa de uma doença conhecida como a doença da falsa memória ou da perca de memória. Então o Barry ele vai estar investigando sobre esse alarme, né, que está ocorrendo na cidade. Nesse tempo onde ele está tentando desvendar o que está acontecendo com a cidade, ele também tem um problema investigativo muito pessoal que ocasionou a morte de uma pessoa muito querida. E aqui também nós vamos conhecer a Helena, que ela é uma cientista. A história aqui ela diverge em 2 linhas temporais, e esses 2 protagonistas aqui eles têm uma relação muito forte um com o outro. Porém, essa linha de encontro que vai unir esses 2 protagonistas, ela se dá aos poucos, porque os tempos aqui são diferentes. Enquanto o Barry, esse agente policial, está numa época tentando desvendar e ajudar as pessoas, né, com todo o caos que está acontecendo, a Helena, que é essa cientista, numa outra época, ela está tentando desenvolver então algo que possa ajudar a curar as pessoas que estão sofrendo por causa dessa doença da memória, né, onde as pessoas perdem a memória. A princípio, né, conhecida mais como mal de Alzheimer mesmo, mas depois eles vão descobrir que é algo muito mais complexo. Gente, é um livro incrível que vai trazer realidades paralelas de uma forma muito de surtar mesmo, muito surreal. Eu gostei muito dessa escrita, sabe? É um livro que eu também super favoritei. Tem alguns momentos aqui que são muito teóricos, mas eu entendo que o autor utilizou para poder explicar, né, várias questões aqui. Mas, enfim, amei, amei, amei. Dei 5 estrelas e é isso aí. Um outro livro que eu li também no mês de agosto foi esse livro aqui, né, Medicina dos Horrores. É um livro não ficção e eu também favoritei esse livro porque eu gostei muito de conhecer a história. A autora aqui é a Linson Fitzgerald. Eu acho que é assim que fala, gente. Me perdoe pela pronúncia, porque minha pronúncia tá horrível. Enfim. Aqui nós vamos conhecer a história do Joseph Lister, o homem que ele revolucionou aí a história das cirurgias no século XIX também. Os procedimentos cirúrgicos aqui eram realizados no tipo de hospital-escola, onde vários alunos que cursavam medicina na época assistiam às cirurgias, tudo ali ao vivo e a cores, e viam, sabe, a agonia dos pacientes, muitos assim em situações horrendas, muitos também chegando a óbito, né, por não suportarem os procedimentos. O índice de infecção aqui era muito grande e o Joseph Lister aqui ele entra assim numa briga para tentar provar para os seus companheiros de trabalhos e para outros médicos também que muitos pacientes morriam, né, justamente devido a essa falta de
cuidado, sabe, durante a cirurgia. Então tudo isso ocasionava mortes ou infecções que sempre agravava o estado de saúde dos pacientes. Então é uma história muito interessante, eu gostei muito do livro, a escrita é muito boa e apesar de ser um livro mais lento, sabe, eu gostei muito porque ele entra em várias questões mesmo que eu nem imaginava, gente, sério. Enfim, tá aí essa outra indicação, essa leitura que eu li e que eu gostei bastante também. E o terceiro livro que eu li é O Motivo, do Patrick Ness. Esse livro aqui, ele é uma distopia da série Mundo em Caos. Na verdade, ele é o primeiro livro da série Mundo em Caos. E é um outro livro que eu gostei demais, porque eu sou suspeito para falar desse autor, né, gente? Porque eu gosto muito da forma com que ele escreve, esse jeito característico de usar protagonistas crianças para poder entrar num mundo totalmente caótico, cheio de coisas, cheio de elementos. Enfim, é um livro que eu gostei muito. Aqui nós vamos conhecer o Todd Whitter, que ele é um jovem que ele vive numa cidade, no Novo Mundo. E nessa cidade, gente, existe algo surreal, porque não existe mulheres, tá? É uma cidade repleta de homens e somente homens. E houve algo aqui que acabou com as mulheres, não existe mulheres aqui nessa cidade. E um detalhe aqui, gente, nessa história é que os homens, eles podem ouvir os pensamentos uns dos outros, tá? Porque devido a uma guerra com os Spax, né, que é conhecido como seres extraterrestres vindo de um outro planeta para a Terra, eles trouxeram algo, eles criaram uma confusão na mente dos homens e trouxeram um vírus conhecido como ruído, o que fez com que os homens pudessem, né, conhecer o pensamento uns dos outros. Então o motivo é mais um livro distópico, sabe? Como toda distopia, traz várias questões políticas, assim, de tirar o fôlego mesmo, sabe? A gente não espera o que esses livros vão trazer, é sempre uma surpresa, gente. Um gênero que me surpreende muito. Mas esse aqui, gente, particularmente é foda. Posso pegar esse livro aqui e esquecer que eu tenho que comer, beber e dormir, sabe? Então, é sensacional. Eu acho que todo mundo que lê esse livro gosta dele. E, enfim. Então, findando-se os meses de julho e agosto, né? Agora entramos aqui em setembro, com as minhas leituras de setembro. E eu vou compartilhar com vocês. Essas leituras aqui eu havia feito uma TBA, né? Eu vou deixar aqui nos cards para vocês acompanharem. E a boa notícia, gente, é que eu consegui concluir pelo menos os que eram metas, tá? Porque na minha TBA lá eu mostro 7 livros. E lembrando que 2 desses livros da TBA foram livros reservas que eu coloquei assim, né? Não como foco, tá? Meu foco era ler os 5 que eu queria mesmo, assim, que eu queria mais ler. E esses outros 2 eu deixei de reserva, porque se caso desse tempo, né, eu iria incluir essas leituras. Mas se não, deixarei para o próximo mês mesmo. Enfim, os 2 livros então que eu deixei como reserva foi esses daqui, né? Carrossel Sombrio, do Joe Hill. Deixa eu pôr a capa assim. Carrossel Sombrio. E esse outro aqui da tag, gente, que se chama A Cartada Final, do John Crisman, tá? Eu vou deixar a capa deles aí na tela para vocês verem. Lá no meu vídeo TBA, né? Mais uma vez falando aqui, eu mostro com mais detalhes esses livros. Então, se vocês quiserem conferir, vai estar aqui nos cards. Comecei o mês de setembro lendo A Árvore dos Desejos, gente, que é um livrinho sensacional. Livrinho, porque ele é bem fininho, mas o conteúdo dele é gigantesco, tá? A autora aqui é Catherine Applegate. Esse é um livro que ele me veio como um livro extra, tá? Na caixinha do Clube dos Intrínsecos. Um livro sensacional, sabe? E ele tem várias ilustrações. Deixa eu mostrar aqui. Cada capítulo dele tem ilustrações. Olha, cada capítulo tem várias ilustrações. Aqui a história será narrada por uma árvore, gente. Uma árvore que está prestes a ser cortada. Então o livro ele vai trazer meio que uma mensagem ecológica e uma mensagem sobre a natureza, sobre a vida das árvores e a importância que elas têm no mundo, sabe? A representatividade dela para o nosso planeta, sabe? Para a nossa existência mesmo. É uma história vista pela perspectiva de uma árvore. Então, assim, é uma história muito sensível que vai falar sobre relacionamentos, sobre amizades, sobre laços familiares e, sobretudo, o amor, sabe? Então, é um livro que te faz refletir muito, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de queimada, sabe? A camada de ozônio está comprometida, os mares estão comprometidos, gente, a terra está comprometida, a natureza no geral, sabe? Várias queimadas, poluição, enfim, e tudo isso que gradativamente, com o passar dos anos, vai assim deteriorando, vai piorando e prejudicando, sabe, a nossa existência aqui na Terra. Então é um livro que vale muito a pena ser lido, é uma reflexão incrível mesmo. Eu
amei e favoritei esse livro aqui. Gente, um outro livro que a minha expectativa estava lá no teto para ler é esse daqui, Malone Morre, do Samuel Beckett. Esse livro aqui ele é um romance que ele tem belas críticas por aí afora. Porém, eu não gostei, tá? Não gostei, porque eu acho que o mais importante é a gente apresentar a nossa opinião sincera aqui. É um livro diferente porque ele tem aquela questão de fluxo de consciência, sabe? Então esse tipo de livro que vai abrir várias janelas, que vai abrir vários multiversos na mente de uma pessoa, que vai representar isso de uma forma muito complexa, se torna chato, porque são leituras mais profundas, onde o autor ele vai criar um personagem paralelo, digamos assim, com pensamentos paralelos, várias janelas são abertas e você precisa de ficar acompanhando assim, né? Em algum momento o protagonista está pensando algo, em outro momento ele está pensando outra coisa. Aqui nós vamos conhecer a história do Malone, né? Que ele é um homem já no ápice da velhice dele, ele está num quarto muito claustrofóbico, onde ele vai fazer uma análise da vida dele, né? Ou melhor, do que sobrou dela. Então assim, ele é meio que um escritor e ele vai narrar a história dele através da perspectiva de personagens que ele cria. Então só daí já dá pra ver que é uma história muito difusa, sabe? Cheia de coisas paralelas e pensamentos abertos, mas não tão conclusos, sabe? Enfim, é fluxo de consciência mesmo. E pra quem não gosta desse tipo de livro, gente, vai detestar esse daqui, como eu achei chato, sério. Se você já leu, né, se gostou, eu respeito a sua opinião, mas eu só quero apresentar a minha. Não gostei. O outro livro que eu também li nesse mês foi Uma Ladeira para Lugar Nenhum, do Marco de Carvalho, tá? Esse livro aqui ele é um romance que ele vai contar a história do Padre Ernesto e da Mulata do Rosário. Então aqui o livro ele vai contar sobre o Padre Ernesto, que é um homem que ele vai se ver pego, gente, preso nos seus sentimentos. Ele é um padre e todas as vezes que ele encontra com uma mulher, né, que é uma mulata, conhecida como Mulata do Rosário, quando ela vai à igreja se confessar com ele, ele descobre que começou a aflorar dentro dele alguns sentimentos e alguns desejos, sabe, que não são, digamos que, convenientes aos padres, né, um homem que representa algo para a sociedade, para a igreja e principalmente para os seus princípios religiosos. Ele se vê pego nesse sentimento que vai aflorar, sabe? Ele vai se ver numa paixão proibida para com essa mulher. É uma história muito triste que vai abordar questões sociais e principalmente religiosa e intolerância religiosa também. Enfim, é um livro cujo final me deixou muito triste, muito... Enfim, eu gostei. Outro livro que eu li também no mês de setembro foi A Troca, da autora Beth O'Leary. A mesma autora do livro Teto para Dois, e embora eu nunca li o livro Teto para Dois, mas eu sei que ele é o preferidinho de muita gente. Mas quem leu esse aqui, ou quem for ler esse livro, eu tenho certeza que vai gostar muito também, porque é uma história, né, que tem aquele traço de história fofinha, meio comédia romântica, sabe? É um livro também que ele trata de vários assuntos importantes. Esse livro ele me veio pelo Clube Intrínseco, eu já quis incluir ele para ler ele rápido também. E aqui nós vamos conhecer duas personagens incríveis, que são a Lena e a Leina, né? A Lena, ela é uma jovem que ela tá no auge da carreira dela, mas ela se vê numa situação de muito conflito quando ela tem que apresentar um trabalho para a empresa dela. E ela simplesmente tem uma crise de pânico, atrapalha a apresentação dela. E isso faz com que a chefe dela dê para ela umas férias aí prolongadas. Ela tá passando por um momento muito difícil, né, com a família. Ela teve uma perda recente da irmã dela. E tem alguns problemas de relacionamento com a mãe. A Lena aqui, então, ela pega essas férias e ela decide ir para casa da avó dela, né, que é a Leina, que tem um nome bem parecido aqui. E a Leina é uma senhora, né, beirando os seus 80 anos, assim, uma senhora muito simpática, uma senhora com uma vitalidade, sabe, uma energia muito boa. E as duas têm uma ideia de trocar de papéis, de trocar de vida, né, por um período. A Lena vai ficar, então, hospedada na casa da avó e vai viver, né, uma vida digamos que mais simples, uma vida mais numa cidadezinha mais tranquila e conhecer outras pessoas legais ali. E a avó dela, uma senhora muito pra frente, muito ativa, ela vai viver a vida louca ali da cidade. Enfim, gente, é uma história muito legal e não tem muitas coisas assim impressionantes aqui nessa história, mas é um livro muito bem escrito, um livro que vai falar também sobre profissão, sobre família, sobre perdão, enfim, várias coisas
da nossa vida mesmo, do nosso dia a dia. Enfim, é só uma pincelada que eu tô dando aqui. A capa vai estar aqui na tela, né? A capa comercial, quando o livro for lançado. Deixa aí nos comentários pra mim o que você achou, então. E por último, então, para finalizar o mês de setembro, eu li As Mães, da autora Brit Bennett. Esse livro, gente, é um livro que eu fiquei postergando. Eu sempre, quando eu via ele lá na Amazon, me dava vontade de comprar, assim, embora eu não gostava muito de ficar lendo a sinopse. Mas eu ficava assim, esse livro tem alguma coisa nele que me atrai. E eu não sei se é essa capa abstrata, que ela é toda cheia de cores e com essas formas aqui, que eu gostei muito, uma capa muito bonita. E essa história, gente, é uma história muito bem escrita, sabe? É uma escrita muito sensível, ao mesmo tempo muito forte, sabe? Que ela vai apresentar várias questões como racismo, vários tipos de desigualdades aqui, sociais, tá? Problemas também como aborto, sabe? Esse tipo de coisas serão discutidas aqui pela autora e vão ser demonstrados também de uma forma que muitas das vezes a sociedade tenta mascarar, sabe? Eu já tô assim super empolgado com outro livro dessa autora que parece que vai ser lançado aqui no Brasil, não sei se até no final do ano ou se no ano que vem, mas eu já tô bem assim com vontade de ler. E é um livro também sobre aceitação, né, onde você vai aprender a lidar com você mesmo, né, a aceitar quem você é fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, sabe, enfim. Eu gostei muito dessa história, é sério. E sem contar as questões polêmicas que esse livro vai levantar, né? É uma história que eu gostei demais mesmo. Tá aí o resumo das minhas leituras. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, tá? O que vocês acharam dessas leituras. Se tem vontade de ler, se já leu. Dizer também que tem um link geral da Amazon aqui, tá? Se vocês quiserem comprar algum desses livros que eu mostrei, ou se quiser comprar qualquer outra coisa, né? Dá uma moralzinha aí pra esse link. É isso. Muito obrigado por ter me assistido. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.